No nosso último vídeo aqui no canal, fizemos uma análise de um artigo vergonhoso desse tal de Augusto César Barreto Rocha, defendendo a construção da BR-319 com os argumentos mais falaciosos possíveis. A BR-319, que, como nós já falamos, vai levar o arco do desmatamento, né, até a cidade de Manaus, na verdade até o Caribe, né, vai terminar cortando a floresta amazônica em dois, com consequências gravíssimas para o futuro climático do Brasil e do mundo de forma geral. Alguém pode ter ficado com dúvida se essa é a posição de Luiz Nassif, que comanda esse site GGN, ou se ele simplesmente está abrindo espaço para pluralidade de opiniões. Para tirar essa dúvida, joguei os termos Nassif e Amazônia no Google e, para minha surpresa, não é que eu encontrei justamente uma live envolvendo esse Barreto Rocha e o Nassif. Olha o nome da peça aí. A seca amazônica anunciada e a necessidade ignorada de desenvolvimento / nova economia, né? Então, necessidade ignorada de desenvolvimento, na verdade, eles estão falando eles estão pedindo a pavimentação da BR-319. Indecente, só pensa naquilo. Uma conversa sobre o desenvolvimento da Amazônia. E é essa conversa que nós vamos analisar aqui hoje. Eu já assisti o vídeo completo deles e já posso adiantar que eles falam de uma série de assuntos: bioeconomia, desenvolvimento, atraso da Amazônia em relação ao Brasil, enfim, uma série de pontos. Mas tudo o que eles estão falando ali, do começo ao fim, tem um único propósito. Sujeito mais ator, mas ele só pensa naquilo. Asfaltamento da BR-319. É apenas uma única coisa, tá? Tá vendo? Vocês estão vendo o que ele faz comigo? E o que eu quero mostrar aqui para vocês é como todos os assuntos convergem para esse único argumento definidor. Minha flor, que nunca murcha, de eterna e suave beleza. O vídeo original deles já é bastante longo, tem quase 1 hora de duração, então eu vou ter que cortar algumas coisas para não ficar insuportavelmente chato para vocês. Vamos lá. Olha aí, ó que bonitinho. Olha, eles falam de economia, eles botam uns vasinhos de planta. Olha, eles são ecológicos. Desenvolvimento e inovação. Legal, bacana. É a nova economia, olha aí, nova economia. Então a Transamazônica é a velha economia, mas a BR-319 já é a nova economia, né? Então a gente não precisa se preocupar, os erros da velha economia ficaram para trás, né? Isso aí é a semiótica. Salve, amigos! Hoje vamos pegar um dos temas do momento aí, que é essa questão da transição energética. Olha, dica quente, viu? Sempre que você ouvir falar em transição energética, você se questione: que transição energética? Baseada em quê? Porque se for baseada em construção de hidrelétricas na Amazônia, é roubada. Se for baseada em biocombustível, que vai tirar alimento do prato das pessoas, é roubada. Transição energética baseada em óleo de palma, aqui está acabando com a vida dos povos indígenas da Foz do Amazonas. Então, mantenha isso em mente. Que transição energética é essa? Baseada no quê? E do potencial da Amazônia. Se fala muito sobre as vantagens competitivas do Brasil, a maneira de você criar uma economia sustentável na Amazônia, mas sempre há ainda uma interrogação sobre que tipo de cultura que pode ser colocada lá para enfrentar essa bancada, o boi, o garimpo e tudo mais. Então, Nassif está falando em enfrentar o boi e o garimpo, mas essa estrada BR-319 que ele quer ver asfaltada,
é o que vai levar boi e garimpo aí pela região mais preservada da Amazônia. Nessa nossa rodada de hoje, os nossos convidados são a Denise Cassama, ela é economista, professora, ex-vice-presidente da COFECOM e atualmente conselheira do Conselho Regional de Economia do Amazonas. Pois é, essa aí, como vocês vão ver, é uma que Só pensa naquilo. Augusto Rocha, que é professor da Universidade Federal do Amazonas. Olha aí, meu colega, eu sou da Federal do Pará, ele é da Federal do Estado ao lado. Mas não é por isso que ele não deixa de ser um Indecente. Doutor em Engenharia dos Transportes e coordenador da Comissão de Competitividade e Logística do Centro de Indústrias do Estado do Amazonas. Um estado que perdeu aí o Márcio de Souza, um dos Márcio de Souza, que eu, na minha imensa ignorância, não conheço, mas que a minha amiga Marta me disse que falou a seguinte frase, maravilhosa. A Amazônia só estará livre quando reconhecermos definitivamente que essa natureza é nossa cultura, onde uma árvore derrubada é como uma palavra suprimida e um rio poluído é como uma página censurada. Ou seja, não tem nada a ver com o que essa turma aí, defensor de asfaltamento de BR, tá defendendo nessa live vergonhosa. Grandes escritores brasileiros aí. Pois é, então eu vou cortando tudo que puder e vamos ouvir isso aí. Bom, hoje a gente não fala mais um modelo que substitua o modelo Zona Franca de Manaus. Infelizmente, né, nós não temos, né, dada a complexidade do estado do Amazonas, sua logística, toda essa dificuldade que agora está escancarada ainda mais com a questão da seca. Indecente. Com essa seca do Amazonas, com os rios secando, como é que está sendo a situação aí de logística na região? O grande desafio aqui, olá para todos aí, ótimo estar aqui com vocês. O grande desafio que nós temos é que não há infraestrutura. Só pensa naquilo. Há um problema que se fala que é equivocado. A gente olha a ótica pelo problema errado. Olha, por exemplo, há um problema de distância. Não há problema de distância. Manaus vai continuar aqui, a Amazônia vai continuar aqui. É mesmo, olha só, eu estava pensando em mudar Manaus, botar Manaus ali mais ou menos entre Rio e São Paulo, né? Ela não vai mudar. O que existe é um problema secular de não investimento em infraestrutura sustentável na Amazônia. E a infraestrutura sustentável que ele quer é a BR-319. E daí decorre todos os demais problemas associados ao não desenvolvimento da região. Quando se olha, o Brasil há um estoque muito grande de infraestrutura no Sudeste, há algum permeado pelas áreas mais desenvolvidas, e isso é a causa do efeito maior atividade econômica, ao contrário de outras percepções aí que vocês analisam muito bem no canal da política, né, na discussão política. No olhar nosso, o desafio é a falta da rodovia BR-319. É uma rodovia que passa no meio do Amazonas e ela está sendo destruída no entorno dela. Há uma falta de enfrentamento da questão ambiental na proteção da floresta. A gente tem negligenciado a Amazônia em todas as questões de desenvolvimento de infraestrutura. Uma infraestrutura mais contemporânea, mais moderna, e não Seu ejaculador verbal. aquela infraestrutura dos erros da Transamazônica. Cláudia, senta lá. Os erros da Transamazônica, sabe qual foi o erro da Transamazônica? Foi fazer a Transamazônica. Existe esse ditado árabe que diz assim, olha... Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo o que acontece duas vezes acontecerá certamente uma terceira, né? Então imagine, todas as estradas abertas na Amazônia foram poderosos vetores de desmatamento, né? Então, se toda vez que você abre uma estrada e você pavimenta uma estrada na Amazônia acontece um boom de desmatamento, como é que ele vai achar que agora vai ser diferente? Porra! Tem que estar em 2024 para construir infraestrutura na Amazônia. Há o problema do calado dos rios, a gente tem só rios na região, a gente não tem hidrovias.
Há uma sensação que há hidrovia, mas não há. Os rios são maravilhosos, mas há uma sazonalidade aqui que não é enfrentada. Então isso é uma bobagem, porque as balsas andam perfeitamente no Rio Madeira, né? E aí você vai construir uma BR que vai desmatar o entorno do Rio Madeira, vai terminar de matar o Rio Madeira e secar o Brasil inteiro, né? Então, se não dá para descer diretamente de Manaus para o Sudeste pelo Rio Madeira, sempre tem o Rio Amazonas, né? Desce a moto, vai demorar talvez 2 dias, 3 dias a mais, mas vai até Belém e a partir de Belém desce. Não é necessário, não é absolutamente necessária a pavimentação dessa estrada. É desastrosa porque vai acabar com a floresta amazônica, tá? Então você não precisa dela para desenvolver Manaus, não precisa dela para escoar a produção de Manaus, não precisa absolutamente. Isso é falso. Há um problema do custo da passagem aérea. Para vocês terem uma ideia, às vezes uma passagem aérea Porto Velho, Manaus, Porto Velho, que é do ladinho, chega a ser mais cara do que Manaus, Lisboa, Manaus. É inaceitável esse tipo de coisa, mas é o que acontece, é o fato da realidade. Dado da realidade, vejam só como esse professor aí é desonesto. Dado da realidade é que a Amazônia está queimando. Dado da realidade é que sem a Amazônia o Brasil é inviável climaticamente. Dado da realidade é que toda a abertura de estradas, toda a pavimentação de estradas causa um processo incontrolável de desmatamento na Amazônia. Dado da realidade não é que a passagem Manaus-Porto Velho tem que ser mais cara do que Manaus-Lisboa. Isso não é, isso é uma questão absolutamente conjuntural. E por que ele está falando isso, né? Porque Lucas Ferrante, que é um importantíssimo opositor à construção da BR, porque ele sabe da desgraça ecológica que seria essa pavimentação, ele argumenta que a gente tem que baratear o preço das passagens Manaus-Porto Velho, aliás, as passagens aéreas na Amazônia. E elas não são caras por nenhuma questão intrínseca da Amazônia, é porque não há competição. Se eu for sair daqui de Altamira, eu preciso pegar um avião para Belém, né? Não tem avião, eu preciso voar para o norte, não existe voo direto pro sul, pro sudeste, e eu só tenho uma única empresa, não existe concorrência. É por isso que a passagem é caríssima. Não é porque faz parte da realidade amazônica, assim como o Rio Amazonas faz parte da realidade, como o Rio Madeira faz parte da realidade. Que pilantra, que cara desonesto. Aliás, isso é típico dos professores aqui da região. Aqui na UFPA também é um horror. Aí, eles dizem que essa rodovia vai ser diferente, né? Que vai ser ecológica. Olha aí, ó. Belo Monte também não ia ser diferente? Belo Monte não ia ser a usina ecológica? Olha assim, olha como é que tá o céu aqui, sobre o lago da hidrelétrica de Belo Monte. Fumaça pura. Tá tudo queimando, tá tudo se acabando. Ali a Transamazônica, aqui o lago de Belo Monte. E vai ser exatamente a mesma coisa com a BR-319. Você vai dizer, já está sendo. Não, está sendo só nas extremidades. Vai ser ao longo dela todinha. Então, é uma dinâmica que precisa ser enfrentada, que é corrigir a deficiência histórica de falta de infraestrutura sustentável. Não aquela infraestrutura equivocada dos anos 70, Senta lá, por favor. que ignorava o meio ambiente. A gente precisa ir para uma nova perspectiva da infraestrutura. Senta lá pra mim, me ajuda. Ano passado, para começar a concluir meu raciocínio, ano passado as indústrias gastaram mais de 1,4 bilhões de reais de sobrepreço em relação ao custo de transporte. Esse ano os armadores já estão cobrando sobrecusto de seca sem nem ter restrição de seca. Isso é assustador, a gente já antevê 500 mil. Cara, assustador isso aqui, olha. Assustador esse céu aqui cheio de fumaça. É a Amazônia sendo destruída. Fala sério. Que palhaçada. Escoa essa merda aí toda que vocês fazem pelo Rio Amazonas. E não me enche o saco. Uma dúvida aí. A China tem falado, pessoal, de Rota da Seda, o Ministério do Planejamento tem falado aí de investimentos aí para a saída para o Pacífico. Isso aí tá ligado a essa integração do Amazonas, não? Sífilis é uma infecção causada por uma bactéria, Treponema pálido, que é transmitida através das relações sexuais desprotegidas, ou seja, aquelas sem o uso da camisinha.
Não faça sexo com os desconhecidos sem camisinha. E não se informe sobre obras financiadas pelo governo federal a partir de sites que têm histórico de financiamento do governo federal. As mulheres que estão grávidas podem passar para o seu bebezinho durante a gravidez. Por isso é muito importante a testagem durante. Olhar a nova Rota da Seda, né, o projeto lá da China, está integrado, sim, vale a pena olhar para isso, tem uma questão geopolítica fundamental a ser percebida, vale a pena essas conexões regionais, tipo aconteceu na Europa, o norte da Espanha com o sul da França, isso vai acontecer do Amazonas com o Peru, do Amazonas com o Equador e assim por diante. Sim. A ligação do norte da Espanha com o sul da França é um modelo perfeito para entender a conexão entre Manaus com o Peru e o Equador. Vai lá, Cláudia, senta lá. Mas no que diz respeito à logística para o polo industrial de Manaus, não, porque essa carga não vai fazer. Imagina só, a pegada de carbono: 2.000 containers saindo do navio para botar no caminhão, para subir os Andes, para descer os Andes, para botar numa balsa. Não rola, não vai, né? Não tem como. Mas, por exemplo, a conexão desses países numa geopolítica sul-americana é fantástico, vale a pena, é um projeto que me parece, vale a pena olhar para ele, e me parece que na lógica, por exemplo, o Porto de Xangai, que é um mega investimento da China no Peru, vale a pena olhar para isso, faz sentido nas discussões de escoamento da soja brasileira. Sim, faz todo sentido, né? E que aumente 1000 vezes a produção de soja do Brasil e a exportação para a China. Vai dar muito certo, vai ser muito bom para o povo brasileiro, viu? Valeu, Nassif, parabéns, hein? Puta proposta, meu! Tipicamente a gente tem um olhar muito centrado na soja do Brasil. A soja escoa pelo Arco Norte, aqui por Itacoatiara, por Novo Remanso, 40% mais ou menos da soja brasileira escoa por esse Arco Norte aqui, a partir do Rio Madeira e Rio Amazonas. É muita soja que se escoa. Tem espaço para escoar soja por container, a gente já fez estudo com pesquisa primária nessa direção. Tem muito espaço para integrar a Amazônia na dinâmica brasileira, mas de fato ela precisa ser percebida na sua dimensão geopolítica, sim, mas ela precisa ser percebida na sua dimensão como ente federativo que é, e não se aloca recursos de investimento de infraestrutura. Para concluir, enquanto não se colocar aí 2,5% do PIB da região para infraestrutura ano após ano, a gente nunca vai corrigir essa deficiência histórica, é uma carência de estoque de infraestrutura. Tá certo. Denise, tempos atrás aí, eu participei de um seminário da Universidade Federal do Pará e havia estudos lá da universidade para exploração de produtos amazônicos, para doce, para... Como é que está essa questão da pesquisa na região, visando a exploração civilizada aí do extrativismo? Existe várias iniciativas, trabalhar a chamada bioeconomia, né? Trabalhar a questão que vai desde biojoias, desde... Esse é aquele papo do Carlos Nobre, né? É aí que a conversa dele se conecta com a conversa do homem tão nobre que não pode ser criticado. Produtos da Amazônia são boas iniciativas, ajudam bastante, mas ainda há empecilhos, como o professor Augusto bem lembrou. Questão logística, ela Só pensa naquilo. Impacta bastante, ela onera o custo dos produtos e às vezes acaba encarecendo em demasia. Então, ainda não temos uma alternativa que gere empregos a um nível suficiente para suprir aqui a necessidade da região, e considerando assim o interior, né? Ele é muito difícil a gente gerar densamento de cadeias produtivas no interior devido principalmente à questão logística. Ele só pensa naquilo. Em cima desse ponto que você coloca, é possível montar esse desenvolvimento sem o papel do Estado?
Eu não acredito, porque a pesquisa básica ela depende do papel do Estado. Essa história do Estado mínimo não vai, isso não funciona em canto nenhum. Basta ver Mazzucato, basta ver todos os livros, a nova política industrial brasileira que está sendo tentado montar precisa de investimento de pesquisa básica. Pesquisa básica, tipicamente, é o Estado que faz, salvo as 7 magníficas aí, que vai ter a lógica da Big Tech com tecnofeudalismo e tudo mais associado a isso. Mas, tirando isso, a gente não tem outro caminho que não seja ciência, pesquisa, desenvolvimento, e aí, numa dinâmica moderna, trazer o capital privado, trazer universidade de outros lugares, não ser xenófobo, e criar marcos regulatórios que estão, a maioria deles, postos, mas começar a correr risco na Amazônia. A gente tem um grupo ideológico que não quer correr risco nenhum. Seu porcalhão! Você não tá vendo que uma moça recatada como eu não leva isso em lugar nenhum? Opa! Quem é esse grupo ideológico que não quer correr risco nenhum? Somos nós que vemos que a pavimentação da BR-319 vai ser a destruição completa da floresta amazônica e não acreditamos nesse plano do Ministério dos Transportes para fazer uma estrada verde, simplesmente porque nunca deu certo. E é como se, eu comparo aqui, uma imagem didática que eu uso, é como se a gente estivesse num apartamento, eu estou aqui no apartamento, eu fechasse o maior quarto do meu apartamento, colocasse um monte de escultura do Rodin, e telas do Portinari, deixasse de herança para o meu neto. Eu vou deixar de herança para o meu neto, ninguém vai entrar no quarto, eu vou trancar o quarto, jogar a chave fora, enquanto isso alguém vai arrombar o quarto e vai levando as coisas para outros lugares. É isso que a gente tem feito com a Amazônia. Sujeitinho tarado! Só pensa naquilo! Nossa, que analogia linda! Bom mesmo era que o Museu do Louvre abrisse uma porta lá nos fundos, sem condição de vigilância, para a bandidagem toda entrar e levar o que quiser. Parabéns, cara, você é gênio. Né? Cabe ressaltar, a Natura foi para o Pará, ela sondou o Amazonas, mas não conseguiu base, né? Existe uma dificuldade muito grande que eu acabei não comentando no debate anterior, que a questão realmente não basta só o investimento, não basta só a pesquisa, eu preciso trabalhar a cadeia de fornecimento, e aqui a gente leva desvantagem, de novo, pela questão logística. Vocês só pensam naquilo. Porque as coisas não estão perto e você também não tem uma dificuldade de desenvolver fornecedores em escala. Então, para você ter um exemplo, o famoso Guaraná da Amazônia, propagandeado por uma dessas marcas de refrigerante, na real mesmo, boa parte do Guaraná, a planta, vem da Bahia. O Amazonas não tem escala para fornecer o Guaraná, o concentrado de Guaraná, conforme a demanda da indústria de refrigerante. Então, falar Guaraná da Amazônia, a gente dá uma risadinha, porque na maior parte não vem da Amazônia. Tirando a Big, a grande empresa, a maior multinacional de refrigerante, que solucionou esse problema criando uma fornecedora e plantando. Guaraná é uma planta que demora 5 anos para começar a dar frutos, então eles fizeram esse investimento de paciência. As demais empresas de refrigerante, elas compram concentrados cuja a planta não vem da Amazônia. Então, agora, essa empresa de refrigerante que você falou usa o concentrado para driblar a Receita Federal, né? Porque também. Existe uma questão, mas assim, também existe uma questão, Luiz, muito importante, né? A gente está aqui falando várias vezes da questão logística, porque aqui a Amazonas não é que nem São Paulo, que eu pego o carro e chego em qualquer canto do estado. Eu só chego de carro em meia dúzia de municípios, o restante é de barco. E aí, quando você fala de barco, quanto dá de distância? Você mede em tempo, demora 2 dias de barco de motor e 1 dia de lancha. Então, não é uma coisa assim que você pediu chegar no dia seguinte.
Então, gerar emprego no interior do estado do Amazonas, são só, dada a dimensão territorial do estado do Amazonas, nós só temos 62 municípios. Então, daí vocês imaginam o tamanho, a dimensão territorial que tem cada município. Você produzir algo para vender no município vizinho é algo que pode levar 2 dias para você chegar no município vizinho. Então, não é uma coisa simples. As economias regionais, elas acabam girando em torno da sua própria região, porque não consegue chegar a tempo do produto chegar em Manaus. Então, assim, que você fala, vai gerar densamento de cadeia produtiva no interior, é uma coisa que a gente tem que bater palma, porque é muito, muito raro, né? Fazer a indústria de fármacos é importante, é uma ótima alternativa, mas também precisa trabalhar essa parte no interior, alguém que forneça em escala para atender a indústria. A Natura não conseguiu fazer essa parceria aqui no Amazonas, ela foi fazer lá no Pará. Lá no Pará, a rede logística é relativamente um pouco mais dinâmica que a do Amazonas. Mas ele só pensa naquilo. Por exemplo, São Paulo tem dificuldade de aceitar que pode ter indústria em Manaus. A elite paulista tem dificuldade de aceitar isso, como se não pudesse ter ciência, tecnologia, engenharia e capital desenvolvendo produto de alta tecnologia em Manaus, porque não há nenhum problema. Hoje a logística contemporânea diz que você pode produzir e consumir em qualquer lugar do mundo. Basta ver a quantidade de têxteis que a gente consome da China, vindo do jeito que vem. Então ele diz que São Paulo tem uma dificuldade imensa de aceitar que vai ter indústria em Manaus. Isso é uma espécie de xenofobia estadual. Deixa eu contar uma história interessante. Logo que eu cheguei aqui no Pará, eu estava lá no Museu Guild, né? Eles me perguntaram, vem cá, você é de onde? Não, eu nasci em Brasília, tal, estudei em São Paulo. Aí eles foram lá e falaram, a Amazônia é nossa. Eu estava acostumado a escutar esse papo de Amazônia é nossa, mas era o brasileiro falando pro gringo. Aí eu demorei para entender que quando ele falou Amazônia é nossa, eles estavam falando, era um paraense falando Amazônia é nossa, como quem diz, não venha você de São Paulo para ocupar aqui a Amazônia. Então isso faz parte desse discurso, que é um discurso para dizer assim, olha, não venha você de São Paulo dizer que a gente não pode fazer a BR-319. Indecente. Né? Por quê? Por que esse discurso dissimulado aí no meio da entrevista? Porque eles só pensam Naquilo. Basta ver a quantidade de eletroeletrônicos feitos na China, basta ver a BYD fazendo automóveis na China e invadindo o mercado global a partir da China e abrindo plantas mundo afora em vários lugares, né? Então a gente tem de fato um problema das elites brasileiras em relação à Amazônia. As elites brasileiras da Amazônia não conseguem perceber a Amazônia como um irmão, como um Estado, como uma unidade federativa que pode ter o nível de desenvolvimento industrial de qualquer outra região do Brasil. Isso sim é um problema nacional, mas não de maltrato. Eu não consigo ver maltrato como uma expressão apropriada. Ao ignorar, eu prefiro falar que a gente ignora, não fazendo alocação de capital, alocação de investimentos, de maneira apropriada, porque já há um investimento considerável feito aqui e eu vou mudar ele para outro lugar? Como assim? É como se eu vou desprezar bilhões de investimento, vou desprezar centenas de milhares de pessoas que estão treinadas nessa capacidade, com trabalho qualificado. É como se a gente só analisa a Amazônia pelo Google. Tô vontade de chorar, não sei por quê. Abre o Google Maps e aí eu vou fazer Ctrl+X, Ctrl+V. Eu vou mover a indústria daqui para lá. A alocação industrial não é assim que se resolve. O problema da alocação industrial é resolvido, ISAR e um monte de outros, já Mazzucato, para citar a autora recente, enfim, tem um monte de gente que discute essa questão de alocação industrial. Eu diria que existe um problema, sim, das elites brasileiras em relação à Amazônia, de ignorar. Consigo me conter. Gente,
e de não aceitar que pode ter tecnologia, de não aceitar que pode ter ciência, de não aceitar de várias formas. Vai da análise de projetos do FINEP, do CNPq, a forma que se aloca o recurso de capital de investimento, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia como um todo, até as decisões de política pública do Congresso, etc. Isso aqui tava pesado. A gente tem um problema de escala na compreensão da Amazônia. Se o relevo do norte de Portugal não é igual ao do sul de Portugal, por que do norte do Amazonas será igual ao sul? Também não é. A gente não tem uma Amazônia, a gente tem múltiplas Amazônias. A gente tem múltiplas Amazônias que terão múltiplas soluções. Não dá para ter uma solução para a Amazônia, um produto para a Amazônia. Dá para ter várias soluções para a Amazônia. São várias Amazônias. Dá para ter o polo industrial de Manaus? Dá. Qual o problema logístico? Minha vingança será maligna. Um problema, corrigir a deficiência de infraestrutura. Você está me lembrando Robert De Niro em Coração Satânico. Que não é corrigida. Por que não corrige? Por que não corrige? O que seria uma infraestrutura sustentável aí na Amazônia? Olha, hoje vou falar sobre um tema muito importante. Meio chato, meio desagradável, mas fundamental. A sífilis. A gente achava, quando eu estudava medicina, que a sífilis seria eliminada da sociedade. Por quê? Porque tem tratamento, e um tratamento simples e barato. Você dá 2 injeções de benzetacil, que é um antibiótico de ação prolongada, 2 injeções e a pessoa está curada, definitivamente. Só que ela não só não diminuiu, como começou a aumentar muito o número de casos de sífilis. Tendo que... Seria um mix de tudo. A gente precisa ter as mesmas infraestruturas que todos os lugares têm. A gente precisa... Só que não dá para vocês terem as mesmas infraestruturas que todos os lugares têm, porque vocês estão no centro da maior floresta tropical do mundo. Essa é a grande riqueza de Manaus. Ter a rodovia, porque o Brasil é um país rodoviário, né? A carga do Brasil, mais de 60% é por rodovias. Então a gente precisa chegar no resto do Brasil por rodovia. Sabe que 80% da Amazônia é de mata virgem? Lógico que sei. E como é que o senhor sabe? Certamente, na época da gravação desse programa, esse número estava mais próximo da realidade. Hoje em dia, esse 80% de mata está em diversos estados de degradação. Mas é inegável que, com a abertura com a reconstrução da BR-319, essa percentagem vai cair muito, e muito rapidamente, com consequências terríveis para o resto do Brasil. E essa rodovia não pode ser um vetor de destruição da Amazônia de maneira alguma. Ela precisa ser um vetor de proteção da Amazônia. Cláudia, senta lá. Porque o que tem hoje é uma expectativa de proteção que não existe. Não há presença do Estado. Aquele jornalista que foi brutalmente assassinado junto com um pesquisador que foi junto com ele aqui no interior, é terrível, porque não há presença do Estado. Há uma lacuna de presença do Estado e é tipo, enfia a cabeça embaixo da terra, eu não estou vendo, então não está acontecendo nada. A Amazônia está sendo destruída e ela precisa ser ocupada. A Amazônia está sendo destruída e ela precisa ser ocupada. Porque o Estado é muito grande realmente. Nessa percepção de logística, poderia ter uma percepção diferente. Então faz sentido logístico, sim, e o que a gente precisa enfrentar é a deficiência de infraestrutura. Pensa naquilo!
E também faz sentido, um dia não tem incentivo fiscal, quando for parte do Brasil de maneira equânime e corrigida das desigualdades regionais, porque a gente tem um preceito constitucional de redução das desigualdades constitucionais, mas esse preceito simplesmente é ignorado. Tadinha, que barra! Se investe mais em estradas no Sudeste do que em estradas na Amazônia. De fato, não se investe nada aqui. Gente, que tragédia. Tadinha. Então, como é que a gente vai reduzir a assimetria? A assimetria ela fica cada vez maior. E ele acha que vai trazer desenvolvimento e melhoria de condições de vida para a população com essa estrada do desmatamento, essa estrada da queimada, essa estrada do fim do mundo. Olha, eu cansei de acompanhar essa live, esse chororô, essa enrolação, esse mar de desinformação. Acho que já deu para mostrar o baixo nível que é essa conversa, o baixo nível que é esse site de imprensa marrom do Nassif. Vamos encerrar por aí que tá bom demais. Basta, chega. Choquei. Polícia, seu danado. Isso são palavras que o senhor dizer para as pessoas de sua família, sabe? Não é para ficar aí insultando uma virginal mocinha como eu. Desgraçado. Pensa naquilo. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.